Deus os abençoe, pela graça de Deus, estamos aqui em mais essa oportunidade para compartilhar, para nos alimentar deste alimento, dessa carne fresca que Deus tem nos dado nesses dias que nós estamos vivendo. É muito gratificante ter o privilégio de contar com a audiência de vocês, preciosos irmãos, sabendo que estou aqui não para mostrar algum conhecimento meu, mas apenas para compartilhar aquilo que o profeta de Deus, William Branham, aquilo que as Escrituras elas têm nos apontado, têm nos advertido, e sempre com o objetivo de juntos alcançarmos essa fé de rapto, alcançarmos essa estatura do varão perfeito. Claro, individualmente, Deus trabalhando com cada um, mas coletivamente, dentro da função de cada membro, nós podemos então exercer a nossa função e contribuir para que o corpo de Cristo, essa igreja, ela então esteja posicionada. Hoje, com a ajuda de Deus, eu desejo falar com vocês sobre um ponto, um tópico da terceira vinda, este grande assunto que é a terceira vinda, essa grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é dividida em 3 partes. Hoje eu quero tratar sobre, claro, a vinda de Cristo e também dos seus santos, essa noiva que foi arrebatada, retornando após esses 3 anos e meio, que aqui na terra é tribulação, e para a noiva arrebatada é ceia das bodas. Então eu quero tratar, pós esse período, o retorno dessa noiva aqui para a terra e o encontro dela, assim como nós vemos ali na história de José, tipificando Jesus, encontrando com seus irmãos, os judeus. Nós temos também a noiva, que neste momento já é esposa, rainha, se encontrando com a igreja, essa que ficou aqui na terra, passando pela grande tribulação. Então é um paralelo muito interessante. Aqueles que porventura ouvirem essa lição de hoje, assistirem essa lição de hoje, que ainda não tiver acompanhado a lição passada, o aperto de José, seria muito importante voltar a essa lição e até mesmo em lições anteriores para estar acompanhando o porquê de chegar neste quadro de hoje. Talvez para quem pegou apenas a lição de hoje, pode ficar um pouco estranho, mas se você estiver acompanhando, você vai ver esta linha que temos seguido através das Escrituras. E claro, para nossos amigos que não estão familiarizados com quando eu falo profeta, William Branham, este mensageiro enviado para a sétima era, estamos abertos a perguntas, a estar entrando mais sobre quem é este mensageiro, sobre essas citações que eu falo aqui, essas mensagens que foram pregadas por ele, mas nós teremos sim, Deus nos permitindo, um trabalho com atenção para essas pessoas que estão iniciando, conhecendo inicialmente também essa mensagem. Mas desejamos ser o mais simples e o mais claro possível para que todos compreendam, e como sabemos, é o Espírito Santo que nos revela a sua palavra. Ele foi o escritor e é ele quem revela, como ele fazia ali para os discípulos, ali em Marcos capítulo 5, que ele abria a palavra para eles, como a Bíblia fala ali.
sempre os trazia em particular, né? Também quero dizer para os irmãos que hoje é o terceiro programa, se não me engano, que nós estamos gravando aqui em casa. Então, às vezes, os irmãos ouvem algum barulho de música, alguma coisa diferente. Isso é por esse motivo. Nós não temos aqui um estúdio, uma coisa profissional, mas estamos tentando fazer o melhor que podemos e, na medida do possível, vamos aperfeiçoando tanto a parte técnica como também das ferramentas, dos equipamentos para nós transmitirmos na melhor qualidade possível, mas visando sempre o principal, que é o conteúdo, aquilo que nós estamos querendo passar para os irmãos. Então, sempre lembre de nós em oração, estamos orando também por vocês e estamos aqui trabalhando pelo reino de Deus, enquanto ainda é tempo. Então vamos lá, sem demora, a leitura base hoje, bem conhecida de todos, acredito que qualquer pessoa do mundo religioso conhece essa escritura, que está em Apocalipse 1, no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, assim será. Amém. É um versículo muito conhecido, bastante explorado, né? E eu sei que nós tivemos muitas lições explorando, né, através desse tipo de José encontrando com seus irmãos, esse encontro de Jesus com os 144 mil. Né? Nós vemos ali em Zacarias 12, né, cada tribo se pranteando, se lamentando. Nós temos esse quadro que é maravilhoso, mas através do profeta de Deus, ele menciona que, do mesmo modo, a igreja se lamentará quando ver a noiva, agora esposa, rainha, voltando da glória, vindo aqui para a terra. Então é um quadro muito bonito. Como nós já temos bastante material, como nós temos bastante já lições sendo exploradas nesse ângulo, mostrando esse encontro de José com os 144 mil, e como eu estava dizendo na lição passada, José representando esse grupo espiritual, claro, um tipo perfeito de Jesus, mas também representando este grupo espiritual dos nossos dias. Então você acompanha comigo. Esse grupo espiritual dos nossos dias é arrebatado. Passa 3 anos e meio, como diz as Escrituras, essa grande tribulação tem essa duração de 3 anos e meio. E em paralelo, a ceia das bodas está acontecendo para esses que foram arrebatados. Então, como eu trouxe aqui um simples quadro para que pudesse ficar mais fácil de visualizar o que eu estou falando. Estamos aqui nessa etapa do arrebatamento que está em processo. Esses 3 anos e meio que compreende a tribulação e a ceia das bodas para os que foram arrebatados, tribulação para os que ficaram na terra. E aqui, esse período que nós queremos tratar hoje, a terceira vinda, pós esses 3 anos e meio. Então aqui, essa vinda de Cristo, mas não só de Cristo, como nós vamos ver aqui em citações e na própria Escritura, na Bíblia, que os santos voltam com Cristo. Então não é só Cristo que volta. Então tem esse encontro, porque nós vamos ver aqui no próprio quadro de José, que José fala para os seus irmãos, lá em Gênesis 45, ele mostra para seus irmãos o propósito de tudo aquilo ter acontecido com eles, deles ter vendido ele, dele ter parado no Egito e tal, que era para preservar a vida. Então, nós observamos, como eu vou ler a própria Escritura falando em Zacarias,
que haverá sobreviventes. Então, se você ainda tem um pensamento, porque diz em Malaquias 3, o juízo, esse grande e terrível dia do Senhor, porque Pedro fala que aquele fogo que vai queimar tudo, que não sobrará raiz e nem ramo, você precisa observar essa linha do tempo. A linha do tempo nos ajuda muito a compreender as etapas, a compreender os momentos em que essas escrituras estão acontecendo. Então, quando nós olhamos para esse período da grande tribulação, claro que muitas pessoas vão morrer. Como eu disse em lições passadas, trazendo alguns pontos e motivos que farão com que várias pessoas vão à morte, vão perecer. Contudo, muitas pessoas vão, como eu disse, mostrando ali o quadro das virgens nécias da igreja que capta a revelação do que Jesus trouxe lá em Lucas 17, lá em Lucas 24, mostrando a mensagem que foi direcionada às virgens nécias. E essas virgens nécias que captam isso, muitas vão sobreviver. Então essas que estarão vivas terão esse encontro. Como os judeus. Muitos judeus vão morrer, muitos israelitas vão morrer, mas haverá muitos que vão sobreviver. Então esses que sobreviverão, esses encontrarão, esses verão essa vinda de José. Mas não é só José que estará vindo. A sua noiva, a sua esposa também, esses santos. Então esse quadro é maravilhoso. Então vem este tema que eu queria chamar a atenção. A terceira vinda, esse grande quadro, esse grande evento, que inclui vários acontecimentos, mas hoje eu vou dar um foco nesses tópicos da igreja, de Cristo, da noiva, essa vinda, essa terceira vinda, e o pranto da igreja. Nós vamos ver que há um pranto, sim, das tribos de Israel, mas também dessa igreja. Isso tudo, irmãos, para nos mostrar o quanto vale a pena nós lutarmos por este arrebatamento. O quanto vale a pena nós passarmos o que tiver que passar aqui, mas para alcançar esse arrebatamento. E esse arrebatamento, ele nos garante essa volta, essa vinda triunfal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para uma breve oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Tua ajuda mais uma vez, que Teu Espírito Santo possa trazer a inspiração, ungir os meus lábios, para que a Tua palavra seja vivificada no meu coração, no coração dos meus irmãos, que não haja apenas uma citação de escrituras e mensagens, apenas palavras, mas que isso seja vivificado pelo Teu Espírito Santo e que traga, Pai, a unção do dia, da hora, para que haja uma transformação no nosso entendimento e gere efeito e gere transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos seguindo aqui. Então eu já deixei esse quadro aqui que nós conseguimos apenas para reforçar que vou tratar deste período. Então, deste período aqui, após a grande tribulação, após ceia das bodas. Então, escrituras que são chave para nós tratarmos deste assunto. Apocalipse 1, verso 7, como eu li, vocês observem, é muito bom, irmãos, assistir esse tipo de estudo, esse tipo de material, de conteúdo, melhor dizendo, com a sua Bíblia na mão, um papel, um lápis, uma caneta, para que você possa ir acompanhando. Você anotar o que eu estou citando e depois você lê.
Então, se você está com algum afazer, alguma coisa que não dá para você parar agora, você pode assistir quando você tiver um tempinho, vai ficar na internet. Então é importante que você tenha a sua atenção voltada para cá, né, para o que você está assistindo, para que você mesmo tenha um aproveitamento 100% do conteúdo que você está extraindo aqui. Então veja que nesse versículo 7 de Apocalipse 1, a Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Então aqui, só por esse versículo aqui, eu peguei ele, claro, exclusivamente, porque só nesse versículo ele já resume tudo que eu quero falar nesta ocasião. Todas as tribos, então não está resumido apenas as tribos de Israel. Está falando de todas as tribos da terra. Ou seja, a igreja, ela está enquadrada aqui. Todas as tribos da terra. Falando da igreja, que é esse povo gentil, então é o restante da terra. Tirando Israel, o resto é o mundo, é o povo gentil. Então já se enquadra aqui neste versículo. E claro, nós temos Zacarias 12, que é importantíssimo nós mencionarmos aqui. Então nós temos, a partir do versículo 9 de Zacarias 12, eu já vou começar lendo aqui esse texto para você já ir tendo as bases escriturísticas do que eu estou falando. Naquele dia tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Então, quando a Bíblia está usando este termo, quando a Bíblia coloca este tempo aqui, ela está se referindo nessa terceira vinda. Naquele dia, né, esse dia do Senhor, esse dia que ele vem para a vingança, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. E nós lembramos lá no primeiro Êxodo, né? O Faraó e todo o Egito chorando pela perca dos seus primogênitos, né? E eu quero já chamar a atenção de vocês aqui. Por isso eu falo, volte na lição anterior quem não viu. Por quê? Esse grupo espiritual dos nossos dias, ele carrega a palavra do dia. Ele está gerando a palavra. Lembra quando Maria recebeu a visita de Gabriel? Gabriel falou a palavra e já tinha sido profetizado por Isaías que uma virgem conceberia. E aquela virgem concebeu essa palavra, essa revelação que foi Maria. O anjo veio e vindicou e trouxe vida para aquela palavra e vivificou aquela palavra que foi falada no ventre de Maria, como o anjo forte está fazendo nos nossos dias. Nos nossos dias, aí lembre-se da parábola de Mateus 25. Um grupo de 10 virgens, ou seja, essa virgem prudente, ela não só tem a palavra, porque o outro grupo também tem um alarido, que é a palavra, é a mensagem. Só que essa virgem prudente, ela é vivificada pelo anjo forte, Gabriel. Essa manifestação de Deus, esse anjo do pacto, desceu novamente nos nossos dias. Então ele vivificou essa profecia, essa palavra que foi falada. Essa virgem concebe essa palavra, esse anjo forte vem e encontra com ela e vivifica essa semente no ventre dela. Então ela concebe da palavra, então ela gera a palavra.
Só que, por outro lado, como eu estava mostrando ali na vida de José, a rejeição dos seus irmãos, porque José era o espiritual, porque José estava vendo coisas futuras, crendo em coisas futuras, em revelações futuras, ele foi sendo reprimido, ele foi sendo rejeitado. Esse grupo espiritual tipificado por José também é rejeitado. Ou seja, Jesus está sendo rejeitado hoje pela própria igreja, como nós vemos lá em Apocalipse 3, ele está do lado de fora. Então, quando ele volta nessa terceira vinda, essas mesmas pessoas que o rejeitaram, porque os judeus não foram cegados por causa de nós, os gentios, lá na primeira vinda, agora na terceira vinda, para nós e segunda para eles, os seus olhos são abertos e a ficha deles cai. E é o que vai acontecer com a igreja, com esse povo gentil que vai estar vivo ainda ali na terceira vinda. Eles vão ver que esse grupinho que eles menosprezou, que eles achavam insignificante, como eu disse, como eles achavam os sonhadores, sonhando com esses cavalos brancos, sonhando com essa vinda, com essa volta triunfal, aí eles começam a prantear. Claro, porque estão vendo Jesus voltando, vendo que eles ficaram e vendo esses eleitos, essa noiva, agora glorificada, agora em poder e glória. Então você está conseguindo aí compreender o porquê desse lamento, o porquê dessa amargura. Lembra que lá em Mateus 25, a Bíblia fala que foi choro e ranger de dente. Quando elas viram que ficaram, quando elas viram que tiveram que passar por essa grande tribulação. E se já não bastasse, quando elas veem então essa esposa voltando, essa rainha voltando, esse pranto, esse choro, agora por ter rejeitado. Porque, irmãos, quando Israel foi lá cegado e rejeitou Jesus, nunca que eles imaginavam que Deus estava naquele tabernáculo de Jesus, naquele homem Jesus. E hoje, irmãos, essa igreja, ela não imagina que esse sétimo selo está escondido nessa noivinha, nesse grupinho, desses menosprezados. De forma nenhuma que eles imaginam isso. Então, naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém, como os que choram em Hadad e Rimon, no vale do Megido. Veja o versículo 12 de Zacarias 12. Toda nação chorará em separado. Cada família com suas mulheres pranteará. A família de Davi com suas mulheres. A família de Natã com suas mulheres. Veja que conexão de Zacarias 12 com Apocalipse 1, verso 7. Toda nação chorará em separado. Toda nação. Não está restrito apenas a Israel. Toda nação. Veja que maravilhoso. Então, aí daí para frente vai citando a família de Levi, vai citando ali as tribos de Israel e todas as demais famílias ali vão sendo citadas. Em Zacarias 13, nós vamos ver que a Bíblia chama atenção que haverá sobreviventes. Preste atenção, Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9. Veja bem. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Então, 2/3 da terra será eliminado. Todavia, a terça parte permanecerá. Avisa o Senhor. Veja,
É só você tomar a sua Bíblia e ler. Verso 8 de Zacarias 13. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Irmãos, é uma lógica. Todavia, a terça parte permanecerá. Aqui, é claro que toda a Escritura, principalmente essas profecias, claro, é necessário o Espírito Santo revelar para o indivíduo. Mas tem coisas que está tão claro. Porque se vai ter gente pranteando quando José, né, que é Jesus, está vindo, né, naquele Apocalipse 1:7, que todo olho o verá, irmãos, então tem gente viva. Tá vendo como fica óbvio? Como fica bem claro? Por quê? Jesus vai aparecer se já está todo mundo morto? Então não seria todo olho o verá. Então não teria pessoas pranteando, vendo agora com seus próprios olhos que aquela palavra que eles rejeitaram aqui, que estava escondida em vasos de barro, agora está vindo, vindo ali em glória. Então observe, irmãos, como nós estamos vivendo dias em que as Escrituras estão perfeitamente em evidência, perfeitamente esclarecidas. Os cabos foram conectados pelo sétimo anjo. Então nós só precisamos seguir esse mapa, essa bússola. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. Calma que eu vou chegar nos parágrafos. Eu quero chamar a atenção também desse julgamento, que as pessoas não vão entrar no milênio de qualquer jeito. Como nós sabemos, o milênio vai ser vara de ferro, a coisa não vai ser essa libertinagem que nós temos hoje, nós teremos esse reino de justiça. Mas nós estamos vendo já as Escrituras nos mostrando, a terça parte vai sobreviver, vai ter uma terça parte da terra que vai estar viva, mas olha a Bíblia chamando a atenção: farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como purifica a prata. Ou seja, essas pessoas não vão entrar de qualquer forma também não. Sobreviveram, vão ali provar um pouquinho ali do milênio, mas haverá um julgamento, haverá um filtro. E isso é muito importante. Eu quero chamar a atenção para isso também. Vou dar sequência aqui. Outra escritura também que vale a pena citar, que é muito conhecida também dos irmãos. E, claro, tem vários elementos aqui, mas eu vou focar nesses tópicos que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Apocalipse 11:15. Quando nós voltamos no contexto do capítulo 11, nós vemos a Bíblia falando das duas testemunhas, Moisés e Elias, que atuam neste período aqui dos 3 anos e meio, a grande tribulação. E a Bíblia faz questão de nos informar, de relatar, claro, a morte deles, depois eles ressuscitam e são arrebatados. Lá no verso 14, após esse ministério de Moisés e Elias, a Bíblia diz
que transcorreu o segundo dos ais. Ou seja, dentro deste período aí da grande tribulação, o mundo ainda sendo reinado pelo diabo. Claro, isso todos sabem. Quando chega no verso 15, aí sim nós temos a Bíblia falando que agora o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, nos mostrando que a partir do verso 15 de Apocalipse 11, nós já estamos aqui na terceira vinda, depois desse período de 3 anos e meio. Estamos já aqui, Cristo e seus santos, retornando à terra para reinar. Então é neste ponto que eu estou falando com os irmãos. Então veja que Apocalipse 11:15 também nos traz essa afirmação. Agora eu vou aqui começar com as citações. Eu creio que esses versículos citados já deu uma introdução, uma base neste assunto que eu quero tratar hoje. Israel e a igreja, primeira parte. Aqui eu vou dando uma pincelada sobre José, esse grupo espiritual, porque os irmãos vão traçando esse paralelo da rejeição que a palavra está sofrendo hoje. Onde está a palavra? Onde está o sangue, que é o Espírito Santo hoje? Está na alma dos eleitos, a noiva. Vocês lembram? Maria, ela foi rejeitada. Né? Todo mundo conhece a história de Maria, de José, de Jesus. E quem estava no ventre de Maria? Jesus. E quem Jesus era? A palavra. Então Maria, um tipo da igreja que concebe a palavra, um tipo da noiva que concebe esse arrebatamento nessa segunda vinda, ela sofre rejeição. E ela está carregando quem no ventre? Jesus, a palavra. Então a palavra está sendo rejeitada na noiva hoje, como foi em Maria na primeira vinda. Então, que isso fixe na sua mente para esse paralelo. Lá na terceira vinda, você vê por que esse pranto, por que esse choro. Porque a palavra esteve diante dessas pessoas. Irmãos, estou falando a igreja. Não é as pessoas que estão seguindo aí no mundo, o curso natural aí do mundo. Não é essas que vão estar decepcionadas, pranteando. Essas sabem o caminho que têm tomado. Sabem que é o caminho de morte. Mas essa igreja que achou o tempo todo que ela tinha esse azeite suficiente, é essa que pranteará dessa forma. Então, a partir do parágrafo aqui 112, da mensagem Israel e a Igreja, primeira parte, 25/3 de 53. Aqui está José, um tipo perfeito, estando ali com os judeus, retornando nos últimos dias, no fim, para entrar no milênio, quando os judeus serão salvos novamente. Eles olharam, e José, você sabe, como ele foi enviado ali. Como Israel enviou ali seus filhos, eles tinham um pouco de grãos, eles estavam morrendo de fome. E José tinha interpretado o sonho do rei, e como eles armazenaram grãos, o único lugar do mundo que tinha comida. O perfeito tipo da noiva hoje. Olha que tremendo isso. O único lugar que tem alimento espiritual é repartido no reino de Jesus Cristo. Vocês poderão ir e tomar velhos credos da igreja e recitar alguns credos dos apóstolos e o que vocês queiram fazer. Mas, irmão, o Espírito Santo está na igreja do Deus vivo, que é nascida de novo. É o único lugar onde há alimento. E esses judeus vão reconhecer isto num destes dias, e eles estão vindo. Olha que coisa! Por isso, nós temos o cumprimento ali.
quando as Escrituras relatam que nesses dias que estamos vivendo haveria fome não de pão, sede não de água, mas da palavra de Deus. Mas as pessoas não estão com a Bíblia na mão, com as mensagens na mão? Mas olha o profeta chamando a atenção. O único lugar que tem alimento espiritual é repartido no reino de Jesus Cristo. E esse reino de Jesus Cristo, onde ele está? Nessas pessoas que nasceram de novo e foram batizadas com o Espírito Santo. Ali está o alimento espiritual para o seu devido tempo. Então, pregadores, pastores que não nasceram de novo, que não receberam o selo de Deus, não têm o alimento espiritual para o seu devido tempo. Por isso, essa escassez. Veja que realidade. E aí o profeta vai falando ali do encontro de José com seus irmãos. E para que Deus o enviou aqui? Que veja, hoje nós temos, falando no cenário da mensagem, as pessoas matando umas às outras com palavras. Hoje, separações de grupos, fragmentação, porque um crê de uma forma, outro crê de outra, e toda essa confusão, e acaba as amizades, e existe toda essa inimizade, este conflito dentro do próprio povo que se diz crer na mensagem. E aí, claro, eles querem exterminar todos os muçulmanos, eles querem exterminar todos que não são igreja, todos que não são noiva, eliminam todo mundo. Mas veja que interessante que esses que carregam a misericórdia, que possuem o Espírito Santo, que são o altar de Deus hoje aqui na terra, que tem o sangue, veja o comportamento deles. Eles não estão clamando por vingança, eles não estão clamando para exterminar ninguém. Veja que interessante, que José, quando teve a oportunidade de vingar de seus irmãos, de acabar com seus irmãos, dar para eles o troco do que eles fizeram com ele, veja o comportamento de José, veja a ação de José. Então, meu irmão, fica muito fácil para eu e você nos identificar. Se nós somos esse grupo tipificado por José, esse grupo espiritual, ou se nós não somos. Como o profeta cita aqui, acredito que eu vou chegar nessa citação, que não é... as pessoas não falam, não expressam com palavras, mas com as atitudes, que elas não precisam do Espírito Santo. O profeta mostra isso. E para que Deus o enviou aqui? Para preservar a vida. Para que está o Espírito Santo aqui nesta noite? Para preservar a vida. Ele foi rejeitado pelos judeus e enviado aqui aos gentios para preservar a vida. Olha o quadro de José, irmãos, é perfeitamente isso. Os judeus, seus irmãos, o rejeitaram, ele foi enviado para os gentios, que era o Egito, e ali ele preservou a vida dos gentios, que era o Egito e todo o mundo. E claro, dos judeus também, seus irmãos. Veja que quadro maravilhoso. Então, José, Jesus, nosso Deus, volta, vem nessa terceira vinda com sua noiva, irá preservar a vida. Como eu li já no início, Zacarias 13, haverá desses 2/3 que serão exterminados, haverá 1/3 que irá sobrar. Veja a natureza deste Deus e dessa noiva. Por isso, irmão,
essas pessoas, esses líderes, pastores, esses indivíduos de modo geral, que estão suscitando ódio, que em suas palavras, ou através de suas palavras, estão exterminando as pessoas, não é esse Espírito Santo de Deus que está habitando nessas vidas. Não é. Porque, pelas Escrituras, nós conhecemos a natureza de Deus. Então, se esse Deus está em minha vida, a minha natureza, ela será semelhante a deste Deus. Então, se o comportamento é diferente, não é esse Deus que está habitando no meu coração. Eu posso estar recebendo a chuva, o Espírito Santo pode estar me trazendo bênçãos, pode estar me trazendo dons, mas ele não está na minha alma. Ele não está nessa torre de controle. Então veja que quadro maravilhoso. Preservar a vida. Veja Gênesis capítulo 18. Vamos voltar lá em Gênesis. Ainda vou pegar aqui Gênesis 45 também, mas veja que maravilhoso aqui em Gênesis capítulo 18. Abraão, que é um tipo do eleito, da noiva, essa que alcança a transformação, que recebe o filho prometido. Veja que quadro bonito. Abraão, aqui em Gênesis 18, se você tomar aí a sua Bíblia, você vai ver que lá a partir do verso 16, Abraão está intercedendo por Ló. E como eu mostrei para os irmãos em lições passadas, Ló, um tipo da virginécia, da igreja que ela caminha até certo ponto, mas ela não quer se comprometer integralmente com Deus. O tipo perfeito aqui que Ló nos mostra. Contudo, Abraão, sendo esse eleito, que estava ali separado, buscando esta promessa, o cumprimento dessa promessa na sua vida, aguardando essa promessa, vivendo realmente em expectativa por essa promessa se cumprir na sua vida, ele não clamava lá vingança para Ló. Ele não estava lá, tomara que Ló se perca mesmo, tomara que Ló aconteça isso e aquilo. Muito pelo contrário. Veja o coração de Abraão, veja a natureza de Abraão, veja o comportamento de Abraão. Então, aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Olha que maravilha! Não é ocultado nada da noiva, desses eleitos. E aí Deus vai falando aqui, e no verso 21, Deus diz assim: descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde o clamor que é vindo até minha presença. Então o próprio Deus desceu a Sodoma, esse terceiro anjo aí, o clamor que é vindo até minha presença. Se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então desceram ali a Sodoma, né? Inicialmente aqueles dois anjos, e o Senhor permaneceu junto a Abraão. E lá no verso 23, Abraão chega um pouco mais perto e começa a indagar ali com Deus. Destruirás o justo com o pecador? Olha a sabedoria de Abraão, olha como Abraão conhecia esse Deus. Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor dos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade,
fazer morrer o justo como pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Veja agora Abraão já identificando o ministério que Deus estava operando neste momento, já como juiz. E quando nós vemos ele agora como juiz? Hoje ele está sendo nosso advogado, está intercedendo por nós, está a misericórdia, ainda essa dispensação da graça, ainda havendo misericórdia. Mas veja como Abraão identificou essa mudança. Agora ele, como juiz, e ele vem e começa a clamar, interceder por Ló. E aqui, lendo todo o capítulo, você vai acompanhar esse diálogo ali, e Deus diz para ele que, havendo o justo, ele não destruiria a cidade. Claro que chega ao número ali que Abraão, sabendo que não tinha 50, não tinha 40, não tinha 30, e se contarmos ali Ló, suas 2 filhas e a sua esposa, foram 4. Mesmo assim, a esposa de Ló ainda olha para trás e vira uma estátua de sal. No fim das contas, só Ló e suas 2 filhas. Veja, ainda que em Gênesis 19, que nos mostra como que a intercessão de Abraão ela foi ouvida. Gênesis 19, a partir do verso 16 também. Os irmãos podem tomar esta escritura, né? Está logo em seguida aqui, a partir do verso 16. Pode tomar todo o capítulo, vamos ver como foi ali essa saída de Ló de Sodoma. Mas observem como a intercessão de Abraão ela foi atendida. Que a Bíblia nos mostra, nós vendo Ló, o tipo dessa nécia, ele, sua esposa e suas filhas. Teve nécia que morreu? Teve. Essa esposa de Ló, podemos ver que se ela entra nesse grupo nécia, que estava ali junto com Ló, ela foi dessas que morreram, trazendo neste ângulo dessa esposa de Ló no grupo das virgens nécias. Ela não sobreviveu, de fato, como muitas não vão sobreviver. Agora, Ló e suas filhas sobreviveram. Se você tomar aqui o capítulo 19, a partir do verso 16, a Bíblia faz questão de mencionar que elas sobreviveram. E lá no verso 29 de Gênesis 19, a Bíblia fala assim, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló. Veja, por causa da intercessão de Abraão, por causa da intercessão dessa noiva, por causa da intercessão desse José, por causa da natureza de José, seus irmãos foram livrados, foram salvos. Então veja como as Escrituras vai nos mostrando essa natureza de Deus. É claro que esse juízo está chegando, está cada vez mais próximo, como temos aqui esse período da grande tribulação, mas Deus dá oportunidade para as pessoas. Deus dá um tempo, dá advertência, dá o aviso, como Ló. Quantas oportunidades Ló teve, e mesmo assim, Deus ainda o livrou de perecer juntamente com os sodomitas. Então vamos seguindo aqui para mais uma citação. Perguntas e respostas número 1. Nós vemos que a noiva ela não passa por esse período da grande tribulação,
e também já fica livre daquele juízo lá do trono branco, daquele julgamento lá do trono branco que é depois do milênio. Por isso, nós olhamos para essas promessas, para tudo isso que esse vencedor dos nossos dias tem a ganhar, irmãos, é para nós deixarmos tudo que nos prenda aqui nesse mundo, é para nós não olharmos mesmo para as ofertas do mundo e seguirmos neste foco de alcançarmos essas promessas, porque veja o quanto temos a ganhar. Então, a partir do parágrafo 42, o irmão Branham vai dizendo assim: Cristo vem 3 vezes. Da primeira vez ele veio para redimir a sua igreja, está certo? Da segunda vez ele vem para receber a sua igreja. Da terceira vez ele vem com a sua igreja, né? Com a sua noiva. Então ele vem com ela. Por isso, esse encontro dela com essas que ficaram aqui na terra. Claro, o encontro com esses judeus, mas também com essa que ficou aqui na terra. Veja que quadro. E depois o grande rei e rainha descem para o juízo. O julgamento do trono branco é estabelecido. Os livros são abertos. E ali está o redimido, nascido pelo Espírito Santo, a igreja do Deus vivo, ali na sua beleza para julgar. Abriram-se os livros, assentou-se o juízo e todos foram julgados de acordo. Esse era o pecador. E abriu-se outro livro. Não foi para a noiva do Espírito Santo. Ela nunca vai passar por isso, porque ela está no rapto. Olha que interessante. O profeta vai falando ali, né, citando Daniel 7, cita, né, o rei e a rainha descem para o juízo, fala do julgamento do trono branco, é estabelecido, ou seja, aí já lá na frente, e volta aqui e cita a noiva do Espírito Santo. Ela nunca vai passar por isso, por quê? Aí ele dá o motivo, porque ela está no rapto, porque ela foi arrebatada. Está vendo? Ao mesmo tempo que nós olhamos para esses eventos futuros, nós também olhamos para aqui o presente e damos mais valor, mais importância para esse arrebatamento. Está vendo o que tem a ganhar? Está vendo o que o arrebatamento ele nos concede? Que posição nós alcançamos? Se você estiver cheio do Espírito Santo esta manhã e se o poder de Deus estiver movendo em cada fibra do seu corpo, de que lhe serve passar pelo juízo? Você já está julgado e foi recebido e foi cheio, já está transladado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Não vai ser, já está agora mesmo. Que maravilha! Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ter um posicionamento hoje, agora, para alcançar essas promessas. Então eu queria citar aqui alguns parágrafos da mensagem da exposição das eras, a revelação de Jesus Cristo. Você pode tomar aí a página 5. Tomar aqui a página 5 do livro mesmo da exposição das eras. Então eu vou ler aqui algumas citações do profeta deste livro, né, que é importantíssimo para nós. Começar aqui da página 5 aqui. Você pode tomar aí na sua casa e ler. O profeta vai falando aqui sobre a importância da revelação, né, para a igreja, falando o que é a revelação, vai dizendo o quanto o diabo odeia a revelação. E olha que interessante. Agora recordem isto: Cristo na verdadeira igreja
é uma continuação do livro de Atos. Olhe para esse detalhe. E aí, claro, vai falando aqui, o diabo combate isso, ele não pode suportar isso, ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo e resistirem, como eu já trouxe em alguns programas passados, mostrando esse anticristo, esse espírito antipalavra atuando dentro das igrejas da mensagem. O profeta vem e traz aqui perfeitamente em cima disso, vai em cima. Se essa igreja resistir, se ela tiver esse discernimento, que é a verdadeira revelação para a verdadeira igreja, ela traz esse discernimento. Ela identifica esse espírito anticristo e ela o resiste porque ela está selada com o Espírito Santo. O tempo todo a nossa batalha aqui, espiritual, antes do nosso arrebatamento, é resistir esse espírito anticristo. Porque, irmãos, o diabo sabe que as coisas lá fora já estão na cara que é errado, que é atributo do pecado. Então ele não vai enganar o eleito com isso. Mas é com religião. É com algo bem parecido. Como nós lemos lá em Mateus 24, que eu já repeti várias vezes. Então, olhe que coisa. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Então, hoje, irmãos, essas maiores obras hoje para nós, claro que os milagres, as curas acontecem, tudo isso acontece no nosso meio, né? Dadas as suas proporções. Agora, essas maiores obras, como o profeta nos mostra, como foi com Jesus lá na primeira vinda, claro, teve os milagres, mas foi Jesus resistindo a esse espírito anticristo. E hoje, essas obras maiores, no corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja, está sendo resistir esse espírito antipalavra. Porque, claro, nós teremos lá na terceira vinda essa terceira puxada acontecendo, operando para o público, essas obras acontecendo, esses milagres, sinais e prodígios, isso acontecendo, esse poder da palavra falada em operação para o público, mas aqui nos nossos dias, essas obras maiores, meu irmão, se você está esperando esse poder da palavra para você falar e acontecer, isso vai chegar, mas nos nossos dias é em humildade. Espere a terceira vinda para nós virmos sim em glória. Mas agora é vencer o inimigo em humildade, é resisti-lo, é resistir. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Então, que maravilhoso. Agora vem o outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês e que é importante para vocês, para mim, para todos nós, entendermos porque muitas pessoas não compreendem a linguagem do profeta quando ela está sendo direcionada à noiva e das escrituras. Esses assuntos, por quê? Veja bem, aqui está.
Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Esse livro de Apocalipse. É praticamente aí onde está toda a confusão. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Realmente, podemos aqui desenhar em quadro, falar da forma mais esclarecedora possível, mas é necessário o Espírito Santo. Juntando esses dois pensamentos, né, esses dois pontos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar esse livro real. Não apenas uma teologia, não apenas, como o profeta diz aqui, comparar versículo com versículo. Eu simplesmente chegar aqui com anotações e citá-las, isso não vai funcionar. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. São 3 coisas. Então, a primeira, percepção profética, habilidade de ouvir de Deus e instrução sobrenatural. E ele fala, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito Santo ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Então ele fala aqui, olha, que será para uma classe, olha, isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Então, irmão, se isso está sendo revelado a você, você faz parte desta classe especial de pessoas que possui percepção profética, habilidade de ouvir de Deus e instrução sobrenatural. Veja como é maravilhoso. Terceiro Êxodo, 30 de junho de 63. Então vamos lá, voltando em José. Voltando aqui em José, nosso grande personagem. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. Então lembre disso aqui. Ele fazia parte então dessa classe especial de pessoas. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo. Irmãos, quanto mais Deus se dá a conhecer a nós, mais humilde nós nos tornamos. Então, o comportamento de pessoas que tomam um arsenal de parágrafos e escrituras para combater outros, para provar por A mais B e por debates e isso e aquilo, isso não é um comportamento de quem está obtendo a revelação de Deus, de quem está conhecendo a Deus. Porque aqui, o tipo desse grupo espiritual era o mais humilde do grupo, o menor do grupo. Irmãos, quanto mais Deus se projeta em nossa vida, mais nós nos diminuímos. É o que João Batista disse quando se deparou com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Quando ele introduziu o Messias, o que ele disse? Que ele cresça e eu diminua. Então veja, não é culpa das pessoas delas não verem. É claro que nós estamos aqui tentando fazer um trabalho de despertar aqueles que precisam ser despertados, de alcançar aqueles que precisam ser alcançados, mas é uma obra de Deus. E cada um, irmãos, está cumprindo uma escritura. Veja, Abraão não estava brigando com Ló porque ele era sodomita, porque ele vivia lá em Sodoma, porque ele era virgem nécia, não. Muito pelo contrário, estava clamando misericórdia por eles. Então, porque nós estamos vendo essas coisas e outros não estão vendo,
nós devemos clamar misericórdia por eles, interceder por eles. José estava vendo aquelas coisas e seus irmãos não. Quem odiou não foi José, foi seus irmãos. Então, se o ódio está partindo de nossa parte, está errado. Se nós é que estamos sendo os perseguidores, então a coisa está errada. Há um problema aí. E aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado. Precisamos lembrar que somos ovelhas. Estamos aqui nessa fase da humildade. Deixa. Se nos amaldiçoar, se falarem mal de nós, se zombarem de nós, deixe. Vai chegar o momento que nós voltaremos. Vai chegar o momento que esse rei e rainha virá nesta grande vinda, neste grande momento aqui, Cristo e os santos. Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. Ele não tinha culpa se ele fazia parte dessa classe especial. É uma eleição de Deus. Ele não tinha culpa se Deus lhe deu essa percepção profética, essa habilidade de ouvir de Deus, essa instrução sobrenatural. E então nós verificamos, ao fazer isto, que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho, está vendo? Seus irmãos todos na terra. E então veio uma tão grande coisa. E aí o profeta vai desenrolando aqui este assunto. Portanto, há pessoas que foram eleitas, têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Elas não podem concordar com isso. Elas são de mente espiritual. E, portanto, não podem concordar com isso, ou seja, elas resistem esse espírito anticristo. Elas não podem suportar isso, não importa se seus pais e mães viveram em qualquer que seja a igreja organizacional. Olha, preste atenção no que o profeta vai dizer agora. Parágrafo 83 do terceiro Êxodo. Quando uma igreja faz, talvez ela não fale isso abertamente. Não é que as pessoas chegam no púlpito e pregam que não queremos o Espírito Santo e não é que elas falam isso abertamente. Olha o profeta dizendo, não, eles não falam isso abertamente, mas suas ações o provam. Aqui está a palavra, e o Espírito Santo prova isso entre aqueles quando ele consegue reuni-los, que ele ainda cura os enfermos, ressuscita os mortos e fala em línguas, expulsa demônios, assim, depende o que esteja no interior de uma pessoa. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão isso. Não precisam dessas coisas, não precisam falar de terceira vinda, não precisa de falar de milênio, não precisa falar disso e daquilo. Vamos preocupar com o básico. E os homens podem se pôr de pé e lhe fazer tal discurso intelectual. Podem quase fazê-lo crer nisso. Agora paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos que enganaria o próprio escolhido se fosse possível? Os discursos intelectuais seriam tão polidos que isso iria enganar o povo.
é evangelho. São homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que eles quase poderiam fazer qualquer pessoa intelectual se você só estiver confiando no intelecto deles. Por isso, você tem que examinar, você tem que ler as escrituras, examinar as mensagens e, claro, o Espírito Santo abrindo o entendimento. Espero que a mente espiritual possa entender isso. Tenho certeza que vocês entendem. Então o profeta vai falando para este grupo espiritual. Né? A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar. Pode ver José ser tirado para que a perseguição pudesse se levantar. Então aqui já está mostrando a noiva sendo tirada nesse arrebatamento, para aí essa perseguição se levantar contra essa igreja. Aí sim, irmãos, essa perseguição que estão esperando de fechar a igreja, não poder comprar e vender, aí sim, essa perseguição aí literal. Mas José precisa ser tirado. Esse grupo espiritual precisa ser tirado. Então veja como vai esclarecendo aqui vários pontos, né? Então vamos seguindo aqui mais um pouco. Se eu não conseguir terminar hoje, a gente dá sequência. Então, o que José representava, aqui já no parágrafo 115, né? O profeta fala, o que José representava? A parte espiritual neste êxodo espiritual. Estamos vivendo este terceiro êxodo. Então vamos lá, irmãos, nessa escritura maravilhosa de Gênesis 45. Aqui, onde está este quadro de José se revelando a seus irmãos. Eu estava me deleitando me saboreando deste alimento e creio que vocês também estarão saboreando disso, a palavra de Deus. Então lá em Gênesis capítulo 45, diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e na presença de todos os homens de seu séquito, bradou, fazei sair todos de minha presença, e ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. Então aqui houve toda aquela comoção, né? Ali todo aquele sentimento envolvido, mas vou seguindo aqui a leitura. Ele pergunta se seu pai ainda vive. José, agora lá no verso 4, olha, então disse José a seus irmãos, aproximai-vos de mim, e eles se aproximaram, e esclareceu, eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Verso 5, mas agora não vos entristeçais nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Preservar, irmãos. É claro que muitos judeus irão morrer, né, israelitas, como estou fazendo o paralelo aqui, gentios. Claro que muitas virgens nécias vão morrer, muitas pessoas que creem nessa mensagem vão morrer. Mas assim como José, essa noiva que foi arrebatada, essa rainha que foi selada com seu Espírito Santo, que possui a natureza que é agora ele nela, qual será então o comportamento dela? Qual será a atitude dela em relação a essa igreja? Neste paralelo que estou traçando, José encontrando seus irmãos, os judeus, e a noiva encontrando a igreja. Eu vou ler aqui ainda a citação do profeta, mostrando, da mesma forma
que José encontra com os judeus, irmãos, volte lá em Zacarias 13, volte lá em Zacarias 12, volte lá em Apocalipse 1, verso 7. Vai ter sobreviventes, não vai morrer todo mundo. Então não é só os judeus que vai ver Jesus. Claro, especialmente para eles, ele vai estar se dando a conhecer, mas como diz Apocalipse 1:7, todo olho verá, todas as nações, então as outras pessoas também, e principalmente os crentes da mensagem, ora, porque são eles que conhecem essas coisas, então eles que vão prantear mais ainda, porque para eles vai ter um grau de importância maior. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Veja que bonito. E aí ele fala, do tempo de fome, lá no verso 7. E Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Aí nós voltamos lá em Gênesis 6, 7, 8, lá no quadro de Noé, que também representa essas virgens nécias, que também representa esses 144 mil, que representa esses que sobrevivem à grande tribulação e entram para o milênio. Veja como fecha perfeito. Noé e aquele grupo sobrevive para trazer essa semente dessas pessoas que não estão em corpos glorificados para o milênio. Então veja que maravilhoso. Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Romanos 5, verso 17 e 18, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Nosso segundo Adão. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja que escrituras maravilhosas. Então eu já vou pegar aqui, na exposição das eras, para falar desse quadro maravilhoso ali de Gênesis 45. Se você tomar a página 24 aí do seu livro, claro, pode pegar ali da página 22 em diante, tem muita coisa aqui ainda para citar, mas o tempo vai passando, mas eu tenho que tomar aqui esses textos aqui das eras, que é de onde principalmente eu tomei essa base para mostrar que José está encontrando com seus irmãos, os judeus, Israel, sim, mas também esse povo gentil, essa igreja que sobreviveu aqui após a grande tribulação. E não só o José, nós também. Nós que sermos arrebatados e retornarmos com ele aqui, olha, eu vou ler Apocalipse 19, talvez já no finalzinho, mas veja aqui, olha,
tem algumas coisas aqui, como todo esse livro, mas veja, na página 22, o profeta falando ali no final da página 21, libertos do pecado, né, como eu li aqui essas escrituras, Jesus nos tornou justos, né, pela sua justiça. Lá mais para o final aqui da página 22, o profeta cita aqui Romanos 8, 33 e 34, que o sangue, né, de Deus, foi o sangue de Deus que nos libertou. Aí ele falando, né, não há nada a ser condenado, porque o sangue nos libertou do pecado, estamos livres, ou seja, quando nós aceitamos isso, então nós estamos livres, porque Cristo nos comprou, Jesus nos comprou com seu próprio sangue. Então, olha essa advertência no penúltimo parágrafo aqui da página 22. Agora, não fique novamente atado pelas tradições e credos organizacionais. Lembre-se, vamos resistir a esse espírito anticristo que já opera no meio das igrejas nos nossos dias. Você é livre, você foi comprado pelo sangue do próprio Deus, através de Jesus Cristo. Nenhum homem é dono de você. Não vá se desencaminhar por ouvir aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva, cura, enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens de Deus livres, libertos pelo seu próprio sangue. Se você ainda mantém sua fé em credos e denominações, é certo pela evidência que você perdeu sua fé na palavra. Então o profeta começa citando aqui agora reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. Então, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Então, terceira vinda, Cristo, Rei, Jesus, o Rei, o Messias, vem, mas você também. Ele nos fez reis e sacerdotes. E aí o profeta vai reforçando. Ele nos fez. Há certas verdades que nós precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele nos fez. A salvação é obra dele. Veja que maravilhoso. Aí o profeta vai citando aqui algumas escrituras, e aí ele chega lá na metade, pouco mais da metade da página 23, em Apocalipse 1:7, onde eu li no início. Ele está vindo, Jesus está vindo, Deus está vindo, profeta está vindo, sacerdote e rei está vindo, o tudo em todos está vindo. Ora, Senhor Jesus vem cedo. Isso significa que não é o arrebatamento. Ele falando aqui, e todo olho o verá, né? Apocalipse 1:7, ou seja, não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Apocalipse 11:15. Né? E os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então, já aqui, após a tribulação, isso ocorre quando aqueles que o têm transpassado com seus credos e doutrinas denominacionais prantearão. Veja, irmão, página 23. Ainda tem mais claro ainda que isso. Mas veja que o profeta cita, temos o quadro dos judeus, os transpassaram com seus dogmas. Aí ele vai citar Zacarias 12, que está principalmente relatando os judeus, os transpassou Jesus lá na primeira vinda, com seus credos e dogmas e tal. Mas hoje, quem está transpassando Jesus? O que é Jesus hoje? A palavra que está encarnada em vasos de barro, em corpos. Esteve encarnada num profeta, através desse ministério do Filho do Homem, e hoje está em quem? Está na noiva. E ela está sendo transpassada, está sendo rejeitada. Como foi rejeitada em Maria lá na primeira vinda. E depois o próprio Jesus literal sendo rejeitado, sendo transpassado literalmente por aquela lança. E aí veja, irmãos, essas pessoas
Então aqui já engloba tudo, já generaliza todos os credos denominacionais, e principalmente as igrejas da mensagem. Isto ocorre quando aqueles que o têm transpassado com seus credos e doutrinas denominacionais prantearão e todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Todas as pessoas. Irmãos, não está restrito só aos 144 mil. Por isso eu disse, nesse tema, a terceira vinda e o pranto da igreja. Claro, após aqui a grande tribulação. Então, aí o profeta cita Zacarias 12, que é um dos textos base. E aí você pode ler novamente aí o Zacarias 12. Lá na página 24, aí o profeta vai falando do evangelho voltar aos judeus, né? Está terminando aqui para os gentios, está pronto para voltar para os judeus, tudo está em ordem. Você pode ir lendo aí a página toda. Quando você chega lá mais ou menos no meio, nesse tempo diz que Deus vai derramar seu espírito sobre a casa de Israel. Então, após o período dos 3 anos e meio, irmão, não tem batismo do Espírito Santo para essas virgens nécias. A oportunidade é agora. É agora. Batismo do Espírito Santo, selamento, lá depois dos 3 anos e meio, é para os 144 mil. Apocalipse 7. Tá? Então, não vamos misturar as coisas. Preste bem atenção no que estamos falando, que o profeta está falando. A promessa de selamento do Espírito Santo depois dos 3 anos e meio é para os 144 mil. Ninguém está inventando nada. Às vezes as pessoas, elas ouvem um disse-me disse que me disse e vai terceirizando e aí a coisa vira uma confusão total. Então venha e veja. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megiddo. E a terra pranteará, cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi, aí vai citando aqui as tribos. Vendo o profeta chamando a atenção, e a terra, ou seja, não só Israel, e a terra pranteará. Quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda. Segunda vinda, claro, para os judeus, né? Essa segunda vinda aqui para nós não é para eles, então conta 2 vindas, né? A primeira lá com Jesus e essa aqui que a gente fala terceira, contando para nós, e para os judeus segunda. Aqueles judeus que o transpassaram verão, como dizem em outra escritura, de onde recebesse essas feridas, ele dirá, na casa de meus amigos. Não apenas será um tempo de pranto para os judeus que o rejeitaram como o Messias. Agora aqui vem, irmãos, aqui vem a base sólida onde eu tomei que a igreja, que o resto das pessoas também vão prantear, principalmente a igreja. Olha aqui, mas será um tempo de pranto para os restantes dos gentios, que o têm rejeitado como o Salvador deste dia. Então você tem os gentios que rejeitam a vida eterna, que rejeitam a salvação nos nossos dias, e subindo para uma escala maior, você tem a igreja que rejeitou o selamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo nos nossos dias e não alcança o arrebatamento. Está vendo como toda a terra vai prantear? Uns porque perderam a oportunidade de alcançar a vida eterna. Rejeitaram ou têm rejeitado como o Salvador deste dia. Então, perderam a salvação. E numa escala maior ainda de pranto, os que perderam o arrebatamento. Os que perderam essa grande oportunidade de se assentar com ele e reinar
nesse milênio que nós estamos tanto aguardando. Haverá choro e pranto. Olha, irmãos, olha aqui as palavras do profeta. As virgens adormecidas estarão pranteando. Elas representam a igreja que recusou ter azeite, símbolo do Espírito Santo. Então, deixa eu repetir. Haverá choro e pranto. As virgens adormecidas estarão pranteando. Elas representam a igreja que recusou ter azeite, símbolo do Espírito Santo. Irmãos, agora vejam essa conexão na terceira vinda, após a grande tribulação, com Mateus 25, quando o profeta mostra que ali elas ficaram do lado de fora, as virgens nécias, choro e ranger de dentes, passam a grande tribulação e chega aqui, elas estão pranteando, porque agora estão vendo a noiva voltando, agora como esposa e rainha, e elas rejeitaram o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Veja que quadro, irmãos. Por isso, estamos aqui tentando de todas as formas, como trombetas, para que esses que têm ouvidos a voz do Espírito Santo possam ouvir o que diz o Espírito Santo às igrejas e dar atenção a isso. Que veja, irmão, será um pranto, porque a ficha aí vai cair de vez ao que perdeu por não estar neste grupo. Até que foi tarde demais. Não era que elas não fossem boas pessoas. Não é isso. Elas eram virgens. Isso significa uma classe de moral alta. Mas elas não tinham azeite em suas lâmpadas, de forma que foram lançadas onde havia pranto e ranger de dentes, de forma que não conseguiram resistir a esse espírito anticristo. Sem o azeite, sem o selo de Deus, sem o batismo do Espírito Santo, não vão ter o discernimento para identificar o anticristo operando no meio das igrejas. Vamos tipificar tudo isso em Gênesis capítulo 45. Está aqui, irmãos. O profeta, depois de todo esse relato que eu li aqui, claro, resumindo ainda, você pode tomar a página e ler tudo. Vamos tipificar tudo isso em Gênesis capítulo 45, onde José encontra-se com seus irmãos no Egito e revela-se a eles. Gênesis 45, do 1 ao 7. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam. Então, vamos tipificar tudo isso, ou seja, José ali se dando a conhecer a seus irmãos, com o que eu acabei de ler aqui, olha. Pranto e ranger de dente, lamentação para as virgens nécias, porque agora a noiva, que é aqui esse povinho aqui, rejeitado, menosprezado, agora, nesse momento aqui, dando-se a conhecer a essa igreja. Eu creio que isso mexe com os corações dos eleitos. Eu creio que isso mexe com o coração de cada um que ama essa vinda, como diz Paulo lá em 2 Timóteo. Irmãos, eu vou ter que finalizar, porque eu não quero trazer muito conteúdo de uma vez só. Eu quero que você absorva isso e tenha medite nessas coisas, que não seja muito conteúdo de uma vez para não ser de difícil compreensão. Então eu já vou tomar aqui Apocalipse 19 para finalizar, porque vamos ter a parte 2. Mas para finalizar,
Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Nessa Bíblia aqui, nessa versão que eu estou usando aqui da King James, ela tem aqui um título: Cristo vence todos os inimigos. Mas, se você tomar aqui o contexto, ocorreu ali a ceia das bodas. E se nós estamos vendo, conforme as escrituras, que eu já mencionei e outras que temos, que terminou a ceia das bodas aqui, o que acontece agora? Essa noiva desce para a Terra. Ela não vai para outro planeta, para outra galáxia, ela vem aqui para a Terra. Então, Cristo, como em Apocalipse 1:7, todo olho verá, mas não só ele, esses santos também. Então, já vou deixar aqui esse pequeno ponto para a nossa continuação, onde nós vamos partir daqui em diante. Então, veja, irmãos, na exposição das eras, tome seu livro, leia, pode pegar aqui das páginas anteriores, mas principalmente nessa página 24. Como diz o profeta, vamos tipificar tudo isso. Em Gênesis 45, todo aquele contexto, aquele evento, Jesus se dando a conhecer os judeus, os gentios também, como diz Apocalipse 1:7, Zacarias 12 e outras escrituras aqui, também pranteando, ele vendo o que eles rejeitaram. E não só ele, irmãos. E vendo não só ele, mas vendo eu e você, porque eu creio que estaremos lá. Que Deus vos abençoe, que isso possa encorajar os vossos corações, que isso possa valorizar cada vez mais a sua caminhada cristã, porque você não está lutando em vão, você não está se rendendo a Deus, você não está abrindo mão de viver aí toda a sua liberdade no mundo em vão. Tem muito o que ganhar. Como diz Jesus para Pedro e os demais apóstolos, sem mais nessa vida e muito mais na vindoura. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Um grande shalom.